Olá pessoal, dando continuidade no estudo das reações químicas, agora nós vamos falar sobre as fórmulas químicas, ok? Então é muito comum nos livros de química aparecer uma série de fórmulas, só que muitas vezes ficam a dúvida de como que essas fórmulas são constituídas, ou seja, como se chega e determina que o sal de cozinha pode ser representado por NaCl, que o gás oxigênio pode ser representado apenas por O2. Okay? Então existe um fundamento para poder chegar a essas fórmulas químicas. E a base é justamente a estequiometria. Okay? E nós já vimos que a estequiometria está ligada direto à lei das combinações químicas. Então a química ela tem essa característica, que é dos conhecimentos serem sempre fundamentados com conhecimentos prévios. Então agora nós vamos tratar pura e exclusivamente das equações químicas, mais especificamente as fórmulas químicas. Lembrando que as fórmulas químicas elas aparecem nas equações e elas representam os diferentes tipos de substâncias. Okay? A primeira fórmula química que nós vamos ver é a fórmula percentual ou composição percentual. Okay? Essa é a mais simples de todas. Por quê? Porque eu determino a quantidade percentual de cada um dos componentes. Okay? Então vamos imaginar um composto, que está aqui na apostila de vocês, na página 104, que 15 gramas da substância apresenta 6,0 gramas de carbono, 1,0 gramas de hidrogênio e 8,0 gramas de oxigênio. Então, por uma análise química, já se sabe quais são as quantidades desses três elementos que existem nessa amostra. Levando em consideração que não existe outro tipo de elemento químico, só esses três, eu posso traçar algumas fórmulas químicas, sendo que a primeira que nós vamos traçar é justamente a fórmula percentual. Se em 15 gramas eu tenho essas quantidades, percentual eu levo agora para 100 gramas. Okay? E aí eu faço o cálculo em separado, né, como está demonstrado aí na página 105. Okay? Então, para 15 gramas, se eu fazer agora a relação para 100 gramas, que é para se levar a percentagem, eu posso dizer que 6,0 gramas está para X, 1,0 gramas está para Y, como 8,0 gramas está para Z. Okay? Dessa forma, eu posso calcular o valor de X, de Y e de Z e traçar uma fórmula percentual, sabendo que eu tenho um percentual de 40,0% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio. Okay? Sendo assim, a fórmula percentual desse composto vai ser C 40,0%, okay? Okay? Mais o outro é hidrogênio 6,7%. E oxigênio, nós determinamos aqui 53,3%. Então, essa é a fórmula percentual desse dado composto. Ok? Essa é a única forma de você determinar a fórmula percentual? Não. Você pode determinar a fórmula percentual a partir de um outro tipo de fórmula. Então, se você conhece um outro tipo de fórmula, como por exemplo a fórmula mínima. A fórmula mínima, ela dá agora uma relação não mais percentual em termos de massa dos componentes. Ela dá agora uma relação em termos de mol. Nós já vimos nas videoaulas anteriores como é que se determina a quantidade de matéria em termos de mol. Agora o que eu tenho que fazer é transformar aquelas quantidades de massas que nós já conhecemos em termos de mol. Okay? Levando em consideração que nós temos 6,0 gramas de carbono nessa amostra e sabendo que a massa molar do carbono é 12, nós podemos encontrar um valor de 0,5.
ok? Em termos de mol. Então teria 0,5 mol de carbono, 6,0 gramas de carbono. Fazendo para o hidrogênio, eu vou ter um valor de 1 mol. Fazendo para o oxigênio, eu vou ter um valor de 0,5. Não tem como fazer uma fórmula mínima com valores fracionários. 0,5, por exemplo, são valores decimais. Então, se eu multiplicar tudo, se eu dividir, na realidade, pelo menor valor, que é 0,5, dividindo 0,5 por 0,5 dá 1. 1 por 0,5 dá 2. E 0,5 por 0,5 dá 1. Então, agora eu posso colocar em termos de fórmula mínima, que a fórmula mínima desse composto, que eu já determinei esse percentual, vai ser C1H2O1. Não é comum, pessoal, colocarmos dessa forma. O 1 como índice, nós omitimos. Então fica CH2O. Essa é a fórmula mínima para esse composto. A fórmula mínima, ela é útil? Sim. Porém, mais útil do que essa fórmula mínima é a fórmula molecular, que é a fórmula real, que dá justamente a proporção de átomos em termos de mol para a molécula como um todo. Então, para poder chegar da fórmula mínima à fórmula molecular, eu preciso saber qual é a massa molecular, ou a massa molar, porque massa molecular é aplicada apenas para moléculas, que são aqueles compostos que têm apenas ligações covalentes. Se eu tenho, por exemplo, NaCl, não faz sentido falar massa molecular. Então, massa molar, que é a massa de 1 mol de NaCl. Okay? Nesse caso, para esse composto, determinou-se que a massa molar é 180. Quando eu calculo a massa da fórmula mínima, eu vejo que existe um fator de 6. Ou seja, a massa da fórmula mínima dá apenas 30. Como eu sei que a massa molar é 180, logo a fórmula molecular ela vai estar 6 vezes maior do que essa. Então vai ser C6H12O6. Essa é a fórmula molecular, que é a fórmula como vocês conhecem dos compostos. Com a fórmula molecular ou fórmula molar. Okay? É como vocês vão encontrar nos livros, é como vocês vão encontrar nos artigos, certo? E como vocês vão trabalhar no dia a dia. Então essas são as principais fórmulas químicas. A operacionalização, pessoal, dessas fórmulas químicas, vocês podem encontrar no material de vocês, okay? Como também nos materiais que foram colocados como acessórios. Então, tem mais 2 livros, que é o livro lá do Breve, principalmente, que é um livro mais simples. Okay? Existe também na apostila de vocês, nas páginas 108, 109 e terminando na 110, ok? Algumas aplicações. Então as aplicações já estão muito bem detalhadas, mas mesmo assim, se não conseguirem entender algum passo, vocês podem entrar em contato com a tutoria, que a tutoria vai tirar alguma dúvida. Caso a tutoria não consiga resolver, né, a dúvida, aí eu posso ajudar sanando a dúvida, ok? Então, estequiometria, cálculos estequiométricos, cálculos químicos, equações químicas e de compostos, né, que é o caso das fórmulas químicas, é aplicação. Então, você tem que aplicar, tem que fazer os exercícios. É prático, é experimental. Ok? Então, com essa videoaula, nós encerramos a parte de estequiometria, a parte de cálculos químicos para estrutura e para determinações de massa. Ok? E fica faltando apenas fazermos uma discussão sobre as reações químicas em termos de calor e variações energéticas, que serão discutidas no próximo vídeo.